Fala galera, beleza? Vamos dar continuidade às nossas aulas de geografia, geografia do transporte. A gente estava falando disso na última aula, a gente falou sobre todas as vantagens e desvantagens de cada modal. E agora a gente vai falar um pouco aí sobre o transporte no mundo. Como que esses modais estão aí configurados ao redor do mundo, como que a Europa está aí, né, estruturada na questão do transporte, Estados Unidos, vamos falar dos países mais desenvolvidos e é isso, vamos lá. É importante entender que a ausência ou deficiência de transporte causa perdas econômicas e dificulta as relações sociais entre as populações. Nossa vida está muito baseada na questão de infraestrutura de transporte. Um país que tem uma infraestrutura de transporte com deficiência, ou seja, que paga muito caro, ou que não tem estrada, não tem infraestrutura de aeroporto, de porto, ele perde muito economicamente. Então, olhar para a questão de transporte de um país é uma questão econômica também, além de ser uma questão social. As pessoas precisam se deslocar de um local para o outro. A gente viu isso na greve dos caminhoneiros alguns anos atrás, e quando a população ela perde mobilidade, ela fica em casa sem poder sair porque não tinha gasolina, basicamente o país para, né? Então tem muito a ver com isso. Esse é até um assunto que a gente vai falar na próxima aula, quando a gente for falar especificamente da matriz de transporte do Brasil, já que eu dividi essa aula. Beleza? Sem dúvida, então, países de pequena extensão geográfica resolvem com mais facilidade o problema de transporte, é uma coisa que é importante salientar. Então, vamos dizer que os países maiores vão ter que pensar melhor, vão ter que ter uma infraestrutura de transporte diferente. Daí a gente pode citar aí a Rússia como o país de maior território, o Canadá, os Estados Unidos, e a gente pode incluir nesse pacote aí o Brasil, que tem um território bem grande. Diferente então de países menores, como Portugal, né? Um território bem menor, o Uruguai e outros países com territórios menores. Beleza? Então, não dá para a gente pensar numa mesma infraestrutura de transporte para países com territórios com tamanhos de territórios diferentes. Outra coisa que se deve levar em consideração é a história dos países em desenvolvimento com a história dos países subdesenvolvidos. Os países em desenvolvimento, eles possuem aí uma melhor infraestrutura de transporte, uma maior disponibilidade de diferentes meios de transporte, porque isso está muito ligado basicamente à sua história, que os países desenvolvidos foram colonizadores, eles, né, os precursores aí da industrialização, a gente já até falou disso. Então, eles precisavam se desenvolver primeiro na questão de transporte. Enquanto que os países subdesenvolvidos ficaram sempre ligados aí na dependência do mercado externo, os países subdesenvolvidos sempre tiveram ligados aí à exploração e não ao desenvolvimento do seu território, mas ser explorado. Então, nos países subdesenvolvidos, há uma escassez, uma ineficiência aí dos meios de transporte. E aí a gente pode citar aqui, basicamente, toda a América do Sul, principalmente a África, que tem uma defasagem muito grande nessa questão de transporte, e a Ásia. Enquanto que os melhores equipamentos de transporte estão aqui na Europa, na América do Norte, a gente pode incluir aqui o Japão, nos países mais desenvolvidos. Beleza? Falando disso, vamos falar da Europa, como que, né, se caracteriza aí os transportes, os meios de transporte na Europa, só que a gente tem que estar sempre ligado a uma situação, que é pensar transporte para carga e pensar transporte para pessoas. São diferentes, são objetivos diferentes, né? Porque carga tem um preço maior, tem uma quantidade maior, tem a questão do peso. Então tem que muitas vezes olhar não só a rapidez, mas a questão do custo-benefício. A questão do custo pesa muito nisso. Beleza? E aí vamos olhar uma questão da Europa. O transporte no continente europeu é considerado um dos melhores do mundo, mais eficientes do mundo. Aí são utilizadas grandes ferrovias e principalmente as hidrovias, beleza? O transporte hidroviário é muito utilizado para transporte de cargas na Europa. Grandes navegações nos rios, destacando aí alguns canais artificiais que nós vamos ver aqui. Isso tudo devido aí a uma condição natural que a Europa tem,
que é grandes extensões de planície, que são as áreas verdes que estão no mapa aqui. Nessas áreas verdes, né, nessas longas planícies, nós vamos ter diversos rios navegáveis, que são fatores aí que vão facilitar o desenvolvimento da navegação. Tanto a navegação interna, né, quanto que a gente vai ter pelos rios, quanto a navegação de cabotagem, que vamos ter aí feito pela costa, né? O que é navegação de cabotagem? É que os navios vão fazendo pelas costas aí dos países, né? Levando aí as mercadorias de porto em porto para cada país, já que a Europa ela possui um litoral muito recortado e essa é uma grande facilidade aí para esse deslocamento da questão da cabotagem. Eu até falei isso na última aula, que é aquele transporte dentro ali do próprio continente ou dentro do próprio país. Então a gente não pode esquecer dessa facilidade aí natural que a Europa tem de ter grandes planícies. E quando a gente estuda lá a hidrografia lá no primeiro ano, a gente fala disso, né? De dois tipos de rios, rios de planalto e rios de planície. Que os rios de planalto eles têm sua importância devido à geração de energia elétrica, devido à sua força das águas, já que o rio de planalto está descendo. Então ele tem muita força para gerar as turbinas. Já os rios de planície, eles correm de um relevo mais suave, não tem tanta força para geração de energia elétrica, mas por outro lado eles são grandes facilitadores aí do transporte, grandes, né, importante aí para a criação de hidrovias. E é o que acontece na Europa. Quando a gente olha aqui na Europa, né, a maioria dos rios da Europa, no mapa aqui da direita, eles estão localizados basicamente mesmo nas regiões de planície, que são as áreas verdes do mapa. Quando a gente olha todos esses rios aqui, estão localizados basicamente aqui, ó, na região de planície. E aí a gente pode citar alguns, como por exemplo, né, pegar aqui o Rio Reno, que fica localizado numa região altamente industrial aqui entre a França, a Alemanha e a Bélgica. Leva carga, eu acho que é um dos rios mais importantes do mundo em questão de transporte, porque é uma área super industrializada. Outro rio que a gente pode citar aí que ganha uma importância muito grande é o rio Sena, um rio francês que atravessa os principais pontos turísticos da França, leva bastante turista, é um rio que tem aí um aspecto romântico, fazer um passeio pelo rio Sena, mas também é importante para a navegação na questão de mercadorias ali na França. Vários outros rios franceses, vários rios europeus a gente poderia citar na aula aqui, né? Como o rio Danúbio, o próprio rio Tamis aqui na Inglaterra, poderia citar o rio Elba, o rio Volga, né? Que é um rio aqui russo e por aí vai. Importante entender uma coisa que é muito interessante na Europa, que eles vão conseguir fazer ligações entre um rio e o outro. Então, muitas vezes você consegue conectar portos através dos rios. Isso num sistema que eles vão chamar de águas emendadas, que é ligar um rio no outro através de canais artificiais. Olha aqui um grande exemplo do rio Elba, que você consegue ligar um rio, né, com o outro, fazendo aqui alguns canais artificiais, que é muito interessante. E esses canais eles vão possibilitar a ligação de um rio com o outro, e esses rios vão poder chegar, né, interligar em rodovias, ferrovias e até portos. Inclusive o porto um dos mais movimentados do mundo, ficam aí no continente europeu, que é o porto de Roterdã, localizado aí na Holanda, né? Dá para a gente ver aqui que ele é um dos que mais, né, tem movimentação de cargas, e ele exatamente fica ali com essa ligação dos meios de transporte. O porto, ele é muito importante quando a gente fala de porto, lembrar que o navio, quando chega até o porto, ele tem que ter toda uma infraestrutura de escoamento ali dessa produção, né? Ou seja, por ferrovia ou rodovia, para que essa mercadoria não fique parada no porto. Então tem que ter toda uma questão. E a Europa, ela se caracteriza muito por essa questão do transporte multimodal, né? De utilizar vários meios de transporte. Inclusive as ferrovias, né? Que é muito utilizada principalmente para transporte de pessoas. E aí a gente tem que levar em consideração que a Europa, ela é um continente de uma extensão pequena, né? Não é um continente de grandes extensões, como o asiático, por exemplo, e você consegue ali pela política de União Europeia, de livre circulação de pessoas,
muitas vezes fazia a circulação de um país para o outro apenas de trem, né? Então você consegue rodar ali grande parte do continente europeu com a questão do trem, com essa facilidade, né, burocrática aí de ser fronteiras abertas em muitos países. Importante lembrar também que o trem ele surge na Europa, né? Ele surge na primeira Revolução Industrial, com a Inglaterra, a questão da máquina a vapor, da locomotiva a vapor, e a Europa então tem toda essa história aí ligada às locomotivas e aos trens. Alguns projetos assim muito loucos, né, que tem na Europa, de ferrovias, um inclusive liga a Inglaterra e a França pelo Canal da Mancha. Vai falar, pô, mas o trem passa por cima d'água? Não, não passa por cima, ele passa por baixo, né? Então a gente tem aqui a França, né, aqui, e você tem aqui o Reino Unido, e o trem, né, o que a gente chama de Eurotúnel, que é o nome dele, passa exatamente por baixo do mar. Olha que doideira, né? Um projeto que foi caríssimo, que levam pessoas e levam até automóveis dentro desse trem, o Eurotúnel, que liga aí os dois países através do Canal da Mancha, para vocês verem como que a Europa ela se relaciona com essa questão da ferrovia. Inclusive a Rússia ela quer construir uma rodovia que ligando os Estados Unidos, Nova York a Londres. Isso, né, passando aqui pela Rússia, né, pegando aí a Londres, né, toda a parte da Rússia, passando aqui pelo Estreito de Gibraltar, chegando até Nova York. É um projeto, né, a gente não sabe se isso vai acontecer, mas é um projeto de ligação aí entre 3 continentes, né, o americano, o asiático e o europeu, por ferrovia. Então é um projeto muito interessante. Embora o transporte rodoviário na Europa seja responsável apenas por 18% de tudo que é transportado de cargas aí na União Europeia, enquanto que a maioria do transporte de cargas é feito a partir de rodovias. Então, como eu estava dizendo, tem que ficar ligado numa coisa que é transporte de pessoas, já que a ferrovia é muito utilizada para transporte de pessoas na Europa, mas não é tão utilizada para transporte de cargas, enquanto que o transporte de cargas fica muito a cargo do sistema rodoviário na Europa. E aí você vai me falar assim, pô, mas Hermes, você falou na última aula que o transporte rodoviário ele não é muito utilizado, não é muito, vamos dizer, propício para transporte de cargas. Depende da situação. A gente está falando da Europa, um continente menor, um continente onde você tem ali algumas áreas que você precisa de maior flexibilidade, que é o que o rodoviário vai fazer, né? Então, 70% do transporte rodoviário na Europa, de cargas, é feito através de rodovias. E rodovias com qualidades excelentes, né? Estou falando de estradas do Brasil, vamos falar isso na próxima aula, onde você tem aí estradas esburacadas, estradas sem pavimentação, o que dificulta e encarece muito o transporte no Brasil. Na Europa você tem essa questão do transporte rodoviário, né, 70%, a mais até que no Brasil, ser transportado por rodovias, mas em pequenas distâncias, já que grande parte das grandes distâncias é feita através de hidrovias, como a gente viu ali através dos rios, principalmente quando é feito para exportação. Só que a Europa, né, ela quer cortar o transporte rodoviário pela metade até 2050, principalmente para evitar aí a questão das emissões de gás carbônico, já que é um plano, né, contra o aquecimento global, contra as emissões de gás carbônico. E então a grande ideia é reduzir o uso aí do transporte rodoviário pela metade até 2050. E para isso a Europa vai ter que investir aí, né? Ela pretende investir mais de 100 bilhões em 5 anos para poder privilegiar as ferrovias, aumentar a ferrovia, para fazer essa alteração aí na sua matriz de transporte. Beleza? Vamos falar aí do transporte nos Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem o maior fluxo hidroviário do planeta, estou falando de hidrovias, de rios, e é o que mais utiliza as hidrovias para tal artifício, para transporte de cargas. As hidrovias norte-americanas aí dos Estados Unidos totalizam 40 mil quilômetros quadrados, e a gente tem alguns rios famosos aí que possibilitam essa navegação, principalmente na região central dos Estados Unidos,
quando a gente fala aqui dos rios Mississippi e Missouri, nessa grande bacia hidrográfica, que é muito utilizada para transporte principalmente de grãos da área central aqui dos Estados Unidos, já que a gente falou até lá quando a gente falou de industrialização, que os Estados Unidos ele é muito dividido em cinturões, em belts, lembram disso? Manufacturing Belt, Sun Belt, que é as regiões industriais, e a questão agrícola também é dividida em cinturões, os chamados cinturões agrícolas. E é exatamente onde passa a hidrovia do Mississippi e Missouri, que vai fazer esse transporte dos grãos da região mais interior dos Estados Unidos para o litoral para poder ser exportado. Então você tem essa questão do Mississippi e tem outra região de hidrovias muito importante que foi até um dos principais meios de locomoção para os Estados Unidos, que é na região dos Grandes Lagos, que foi a primeira região industrial dos Estados Unidos, né, o Manufacturing Belt. Como a gente viu lá no início do ano, falando sobre os fatores locacionais, o transporte está muito ligado à questão da indústria, né? A indústria, para a indústria, é um importante fator locacional você ter um transporte que facilite o escoamento dos seus produtos e que tenha a questão do custo-benefício. Então, a questão da hidrovia é muito utilizada nos Estados Unidos. Outra questão também que deve se levar em consideração nos Estados Unidos é o uso das ferrovias. Os Estados Unidos possuem a maior rede ferroviária do mundo. Olha, o mapa de ferrovia dos Estados Unidos é uma coisa absurda. Na próxima aula nós vamos comparar com o mapa de ferrovias do Brasil, você vai ficar espantado. Né? E é possível atravessar de leste a oeste no país só por trem. Né? Na questão aí de tonelagem por quilômetro útil, a ferrovia representa o principal meio de transporte, deslocando em 42% de toda a carga dos Estados Unidos, com trens velozes, com ferrovias muito importantes, e isso dá dinamismo para a economia de um país. Um país ele precisa de infraestrutura de transporte se ele quer crescer. Então, um país que não tem muita dinâmica na questão de transporte, ele perde dinheiro, ele perde tempo, ele perde, né, ele cai o PIB. Então, como a gente pode ver, os países desenvolvidos, os países da Europa e os Estados Unidos, eles são muito desenvolvidos na questão de transporte. Claro, como eu estava dizendo, os países desenvolvidos estão muito ligados a ser os primeiros que se industrializaram. Muitas vezes foram países colonizadores, e enquanto que os países subdesenvolvidos têm uma história de colonização, uma história de exploração muito diferente, né? A rodovia nos Estados Unidos, né, representa 26% de toda a matriz rodoviária e é importante para integrar os modais, né, integrar ao transporte ferroviário, ao hidroviário e também ao transporte aéreo dos Estados Unidos, que conta aí também com uma malha rodoviária muito importante, muito, vamos dizer assim, efetiva, com boas estradas. Diferente, volto a falar, do Brasil, que a gente vai ver na próxima aula. Então, o que o transporte rodoviário faz? Ele faz um elo com os outros modais. Porque o transporte rodoviário tem sua importância, né? Ele consegue fazer aí o deslocamento em pequenas distâncias, tem maior flexibilidade e ele consegue ligar os outros modais. Então, não quer dizer, né, que utilizar o transporte rodoviário seja um erro. O transporte aéreo nos Estados Unidos, ele é muito utilizado para transporte de pessoas. Os Estados Unidos, ele tá aí na primeira colocação de usuários do transporte aéreo do mundo. Os Estados Unidos possuem a maior frota de aviões do mundo, o maior número de passageiros, tanto em voos domésticos dentro do próprio país quanto internacionais, mas representa apenas 0,4% na matriz de transporte de cargas, né? Já que as cargas são utilizadas basicamente em ferrovias, hidrovias e rodoviárias. Então, o transporte aéreo nos Estados Unidos é muito utilizado para transporte de pessoas. Inclusive, né, 4 de seus aeroportos estão entre os 10 mais movimentados do mundo, e o principal deles, o de Atlanta, que tem aí o maior fluxo de pessoas, né, o maior fluxo aí de voos também para as regiões do mundo. Beleza?
Vamos falar aqui de um caso à parte, né, de um caso específico que envolve aqui a América, que é o Canal do Panamá. O Panamá ele é um país aqui da América Central e não é um país desenvolvido, mas ele é estrategicamente localizado num local importante, porque foi nele que foi construído um canal que conseguiu ligar o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico, encurtando distâncias, né? Aí que deveria se fazer, né? Então, um navio que percorreria aqui 21 mil quilômetros para chegar da costa leste à costa oeste dos Estados Unidos, com o Canal do Panamá ele passou a fazer isso em 8 mil quilômetros, ou seja, uma pequena distância. Isso gerou muitas questões geopolíticas no passado. Os Estados Unidos entrou apoiando o Panamá para conseguir sua independência da Colômbia, já que era, né, fazia parte da Colômbia. E aí, como troca, o Panamá deixou que os Estados Unidos passassem anos administrando aí o Canal do Panamá. Hoje, o Canal do Panamá ele é totalmente administrado pelo governo do Panamá. Foi inaugurado em 1914, possui 82 quilômetros de comprimento, sua largura pode variar entre tem 90 e 350 metros, e ele exatamente faz essa ligação com os dois oceanos. O Canal do Panamá, né, passa anualmente mais de 14 mil navios, né, para aproximadamente 160 países diferentes que utilizam o Canal do Panamá para fazer essas ligações. E a receita ali, né, claro que é pago para passar pelo canal, por isso que os Estados Unidos queriam ter o controle, hoje o Panamá tem, e dá uma cerca de 2 bilhões de dólares anuais, só com a cobrança do pedágio, para os navios de carga passarem pelo canal, já que em curta distância é uma vantagem muito importante. O Canal do Panamá, então, né, as principais trajetórias que vão fazer ali são do litoral americano de leste para oeste, né, navios que vão sair de uma costa a outra pelos próprios Estados Unidos, e há também um fluxo da Europa que vão passar aqui para vir para a América do Norte e até mesmo aqui para a América do Sul, beleza? Se utilizando aí do Canal do Panamá, beleza? Falando do transporte na Ásia, quase finalizando aí a aula, uma aula bem tranquila, bem rapidinha. A Ásia, em geral, apresenta uma forte deficiência no transporte ferroviário e rodoviário, embora o trem seja muito utilizado, né, o mais utilizado na Índia e Paquistão, só que é um transporte deficiente, né? Dá para a gente ver aí a quantidade de pessoas que viajam aí em alguns trens na Índia, no Paquistão, pessoas em cima do trem, uma loucura total, né? E merece destaque, falando de ferrovia na Ásia, a Transiberiana. A Transiberiana é uma ferrovia que ela liga a Rússia, né, a capital Moscou, até a Mongólia e até Pequim, na China. Por que ela é importante? Porque a China é um dos grandes países asiáticos, produtores industriais, que leva produtos para a Europa, e o transporte ferroviário aí sendo essa grande ligação entre a Europa e a Ásia, fazendo, né, barateando os custos e fazendo essa ligação. Muito importante para a Europa, muito importante para a China, beleza? Só que uma das maiores, né, meios de transporte que se utiliza ali no Pacífico é o transporte marítimo. Na Ásia se destaca aí, né, de 5 portos mais movimentados do mundo, 3 estão na Ásia, exatamente devido à sua localização, que é o de Singapura, que vai ficar bem aqui ao sul da Malásia, o de Hong Kong, bem aqui na China, uma região específica da China, e o de Xangai, né, um pouco mais aqui ao norte da China. Nesse cenário, 2 rotas comerciais elas vão se destacar. Primeiro, a rota do Pacífico, que é exatamente essa que vai ligar o Japão aos outros países asiáticos aqui. Lembrando que o Japão ele exerce uma grande influência nesses países, alguns exercem aí até a função, né, de abrigar algumas empresas japonesas. A gente falou da questão dos tigres asiáticos, né, que cresceram no modelo japonês, abrigando aí empresas japonesas. O Japão é um país mais desenvolvido daquela região, então o transporte marítimo fazendo essa ligação com os outros países. E a outra rota asiática muito importante
importante é a rota do petróleo, já que ela vai ligar aí os países do Oriente Médio, tanto aos países asiáticos quanto aos países europeus. Lembrando que essa região aqui é a região mais rica em petróleo. Vamos falar disso no próximo bimestre, quando a gente falar de energia. E a rota do petróleo ela vai ligar tanto aos países asiáticos, aqui, grandes consumidores de petróleo, como Japão, Coreia, China, quanto aos países europeus, passando aqui pelo canal de Suez, outro canal controlado pelo Egito, e que também tem uma grande importância de encurtar a distância, já que para chegar na Europa não se precisa dar toda a volta aqui à África, passando aqui pelo canal de Suez. Para finalizar a aula, falando de um acontecimento que houve essa semana aí, e que vai mexer aí com a questão do petróleo, mexe com a questão do petróleo, que é a questão do Líbano. O Líbano é esse país que vai ficar exatamente nessa região. O Líbano não tem grandes reservas de petróleo, mas o Líbano tem saída para o mar Mediterrâneo. E é basicamente do Líbano que saem todas as embarcações de petróleo, de gás, né, e outros componentes para o mundo, né, a partir do porto. Muitos países utilizam o porto do Líbano para fazer essa ligação de seus produtos com outros países. Daí ter chamado tanta atenção, não só pela grande explosão que houve no porto do Líbano, vocês acompanharam isso na TV, matou aí, né, mais de 130 pessoas, deixou mais de 5 mil feridos, uma explosão visualmente de grande impacto, mas também que isso vai mexer ali com a questão econômica, já que muitos países utilizam o porto do Líbano para receber produtos e principalmente para exportar petróleo. E agora, né, vamos ver como que vai ficar essa questão geopolítica aí com a recuperação ali desse porto libanês. Beleza, galera? Então falamos aí de algumas questões, de algumas características do transporte na Europa, nos Estados Unidos, ali na Ásia. E na próxima aula a gente vai focar aí mais falando da questão do transporte no Brasil, a matriz de transporte brasileira. E a gente parte para o encerramento desse bimestre, passando aí para o nosso terceiro assunto lá, que vai ser energia, e de grande importância também. Beleza, galera? Espero que vocês estejam acompanhando aí. E qualquer dúvida vocês deixam comigo no privado, no WhatsApp, e vocês já sabem como é que faz. Beleza, galera? Aquele abraço.